E agora, para esse próximo painel, nós teremos uma fala de uma liderança humana, social, e que é uma inspiração para o Social Good Brasil. A Ana Fonte já esteve conosco presencialmente no festival, e ela é uma pessoa assim maravilhosa que está sempre disponível para na nossa comunidade, está engajando mais pessoas, está divulgando, né? E a Ana Fontes, ela vai estar participando, falando um pouco mais desse livro lindo que a gente está promovendo, que é um prêmio de participação também, né, de engajamento no festival. E o livro dela é Negócios, um assunto de mulheres, a força transformadora do empreendedorismo feminino. E a Ana Fontes, ela é uma pessoa perfeita para falar desse assunto, porque ela é fundadora da Rede Mulher Empreendedora e do Instituto Rede Mulher Empreendedora. Ela é a empreendedora do ano da Isto é Dinheiro, da Forbes Brasil e Top Voices do LinkedIn. É uma pessoa que tem muito conhecimento, muita experiência e que veio de uma história de vida muito inspiradora. Então, eu vou deixar com vocês agora esse painel, essa apresentação, para vocês conhecerem um pouco mais sobre a Ana Fontes, esse livro e essa análise que ela faz super rica sobre o empreendedorismo da mulher. Oi, gente, que honra poder estar aqui novamente nesse festival que eu tenho o maior carinho, que já estive aí, né? Mas dessa vez eu vou participar online. Estou muito feliz de estar aqui. Para quem não me conhece, eu sou a Ana Fontes, eu sou a fundadora da Rede Mulher Empreendedora e do Instituto RME. Eu trabalho há quase 15 anos como empreendedora, né? Atuo como empreendedora há quase 15 anos, mas já fui executiva, trabalhei em várias organizações e sou o que a gente pode considerar uma ativista pela causa das mulheres, né? Acho bem importante a gente falar sobre isso. Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês para passar um pouquinho desse trabalho que eu venho fazendo à frente da Rede Mulher Empreendedora e do Instituto RME há 12 anos. E por que que eu trabalho com mulheres e por que olhar para as mulheres especificamente? Apesar do que a maioria das pessoas costuma falar, as mulheres são uma maioria minorizada, ou seja, numericamente, nós somos 51,5% da população do nosso país, né? Representamos aí a maioria da nossa população, mas é uma maioria minorizada. O que que significa essa maioria minorizada? É uma maioria que tem os seus direitos em alguma questão ou outra suprimido. E também é uma maioria que é subrepresentada, ou seja, onde a gente não está nos ambientes de poder. Não vou perturbar vocês com estatística, mas eu sempre acho importante pontuar que as mulheres são minoria nos espaços nas grandes empresas, né, no que diz respeito a cargos de liderança, são uma minoria no ambiente político, são a minoria nos ambientes judiciários, ou seja, todos os espaços de poder, infelizmente, ainda nós temos que trabalhar bastante para conseguir melhorar essa representatividade. E por que que essa representatividade é muito importante? Não é simplesmente o poder pelo poder, e quando a gente fala de inclusão das mulheres, a gente não está falando sobre supremacia feminina, a gente está falando em combater a desigualdade, que é absolutamente fundamental para que a gente caminhe para uma sociedade mais justa e mais inclusiva. E entrando no tema que eu trabalho há 12 anos, que é o tema das mulheres e da geração de renda, hoje no Brasil quase metade dos pequenos negócios são liderados por mulheres. E nos últimos anos, a criação dos novos negócios tem sido maior por mulheres até do que por homens. Isso tem alguns motivos sociais, né? Tem muito a ver com o fato de que os ambientes corporativos ainda são ambientes bastante hostis para as mulheres, né? As mulheres não têm esse acolhimento, especialmente as mulheres que são mães, elas ainda são muito empurradas para o empreendedorismo, não porque elas queiram necessariamente empreender, mas porque elas não se sentem nem representadas, nem acolhidas e nem reconhecidas nesses ambientes de grandes empresas. Então, esse é um grande ponto. A maternidade é um grande gatilho para essas mulheres empreenderem, é um gatilho importante para elas. Quase 70% das mulheres empreendem pós a maternidade, então, por isso que eu falo que é um gatilho muito importante. Hoje, estima-se que no Brasil 30 milhões de mulheres estejam empreendendo. A gente trabalha há 12 anos ajudando essas mulheres
com educação através de cursos, capacitações, oficinas, com conexão de negócio, fazendo com que elas se reconheçam umas às outras e apoiem umas às outras. A gente ajuda também fazendo com que essas mulheres tenham acesso a recurso financeiro, porque esse é um dos grandes desafios para as mulheres que empreendem, e fazendo com que os negócios delas prosperem e os negócios delas se desenvolvam, porque tem uma questão extremamente importante ligada à geração de renda, à inclusão dessas mulheres, para que elas gerem o próprio dinheiro e a própria renda, e o combate à violência contra as mulheres. Infelizmente, o Brasil é um dos países mais violentos contra as mulheres. Nós ocupamos as primeiras posições em violência doméstica, ocupamos as primeiras posições em feminicídio, em estupro. Infelizmente, nós estamos nessas posições que a gente não gostaria de estar, mas nós temos que trabalhar bastante para combater isso. E como é que você ajuda? Obviamente, não é o único fator, mas ele é um dos fatores mais importantes, que é você ajudar essa mulher a gerar renda. Através da renda, ela consegue sair com menos dificuldade nessas situações de violência. Eu poderia ficar horas falando para vocês aqui sobre diversos casos que nós temos aqui na rede, de mulheres que falam, olha, o meu negócio deu certo, por conta do meu negócio dar certo, eu consegui separar de uma relação violenta, de uma relação abusiva, ou qualquer tipo de relação que seja nociva para essa mulher. Então, por isso a geração de renda tem um componente absolutamente essencial para que essas mulheres saiam dessa situação, e por isso que empreender ou gerar renda através do emprego é o que a gente faz há 12 anos aqui na rede, no Instituto RME. Além dessa questão do gatilho que eu falei para vocês da maternidade, dessa movimento de empurrar essas mulheres para o empreendedorismo, há 12 anos a gente estuda muito, além de ter esse contato com essas mulheres diariamente, esses 12 anos de existência, a rede e o Instituto juntos já impactaram a vida de mais de 9 milhões de mulheres, com todos esses serviços que a gente faz. Todos esses serviços para as mulheres são gratuitos, ou seja, a gente consegue oferecer para elas acesso. A rede, a gente trabalha para todo o público feminino. No Instituto, a gente trabalha com foco em mulheres com vulnerabilidade social ou em situação de vulnerabilidade social. No Instituto, a gente tem os mais diversos programas para mulheres trans, mulheres negras, mulheres 50 a mais, mulheres egressas do sistema prisional, e exemplos que eu vou trazer para vocês aqui, um bem rápido, de um projeto que a gente fez no final do ano passado, que foi um dos projetos mais desafiadores, que foi atuar com mulheres da região norte do Brasil, em parceria com o Ministério Público do Trabalho da região, mais a ONU, a Divisão de Infraestrutura da ONU, a UNOPS, para apoiar 40 mulheres que foram vítimas de escalpelamento de barco. Não sei se vocês já ouviram falar disso, é uma situação bastante dramática, porque a locomoção na região norte das mulheres é uma locomoção feita com barcos, e elas sentam na parte de trás com o cabelo solto, e tristemente é uma situação muito violenta, elas acabam tendo o motor puxando o cabelo e arranca o couro cabeludo dessas mulheres. E nós atuamos durante a pandemia por 2 meses, ajudando essas mulheres a trabalhar a autoestima, autoconhecimento, ajudar com que elas se conectem umas com as outras. A maioria delas, os companheiros abandonam depois dessa situação tão triste, tão violenta, e com isso a gente ajuda essas mulheres a gerar renda, para que elas consigam seguir com a vida delas e se consigam seguir com as suas ações e com os seus negócios. Esse é um exemplo de mais de 30 projetos que nós temos aqui na rede, no Instituto, para apoiar essas mulheres com geração de renda. E caminhando um pouco para o final da minha fala, eu queria mostrar aqui para vocês esse livro que foi, assim, não é o resumo, mas é uma parte, porque tem muita gente que fala para mim que vão ter muitas edições ainda, que é uma parte de toda a história de várias mulheres, não é sobre a minha história,
Esse livro eu escrevi nesse ano, o livro chama Negócios, um assunto de mulheres. Esse é um livro que fala sobre os desafios das mulheres para empreender. Eu dividi esse livro em capítulos, considerando esses desafios e colocando, né, quais são as principais soluções e contando em cada um desses capítulos histórias de mulheres da rede que já passaram por aqui e puderam desenvolver o seu trabalho. Eu mostro um pouco desse universo do empreender feminino, falo sobre gestão do tempo, falo sobre os desafios da gestão financeira, falo como é que elas devem empreender, enfim, é um livro com uma riqueza não da história em si, mas mostrando também com fatos e com dados o que é fundamental a gente trabalhar para que as mulheres consigam, sem dúvida nenhuma, desenvolver os seus negócios e buscar a geração de renda. Tem algumas curiosidades que eu gostaria de dividir rapidamente com vocês. Vocês podem ver essa capa desse livro, é uma ilustração feita por uma empreendedora, que é uma artista negra, que chama Bruna Bandeira, de um portal que chama Imagine Desenho, que é muito bacana. Todas as ilustrações do livro foram feitas por ela. O prefácio do livro é feito pela Luísa Helena Trajano, que vocês obviamente devem conhecer, que é a fundadora do Magazine Luiza. Toda a parte de organização do texto e das informações foi feito por uma mulher 60 a mais, e a editora é da Lisandra, que é uma mulher que também é uma empreendedora, que tem uma pequena editora que edita livros muito focados em diversidade e inclusão. E aqui, o que eu queria dizer para vocês que é bem importante, assim, não só vocês conhecerem o livro, homens e mulheres leem, né, porque tem dicas também que servem muito para quem empreende no geral, para vocês olharem para esse universo do empreender no feminino, porque empreendedorismo feminino tem muito a ver, sim, com a geração de renda, com o foco na independência financeira, na liberdade financeira da mulher, mas tem um fator muito, muito importante que a gente fala muito aqui na rede. Empreendedorismo feminino tem a ver com o fato de que as mulheres, quando dão certo, quando os negócios delas vão bem, elas não investem nelas próprias. Essas mulheres investem em melhorar a condição da educação dos filhos, elas investem em melhorar a educação dos filhos, elas investem em coisas que vão melhorar a situação familiar, ou seja, o convívio familiar. Essas mulheres, quando elas empregam, quando as pequenas empresas delas têm vagas de emprego, elas empregam outras mulheres, o que é absolutamente fundamental, ou seja, elas criam um círculo de prosperidade. E essas mulheres, quando dão certo, elas ajudam a comunidade no entorno dela. Por isso que a gente fala, e eu vou encerrar minha fala falando isso, é que assim, quando você quer mudar uma sociedade ou transformar a sociedade, você investe numa mulher. E isso a gente não quer dizer que você não deve investir nos homens. É você priorizar e dar foco nas mulheres. Eu tenho falado isso há muitos anos, a saída para a transformação social está em apoiar as mulheres. Nós nunca caminharemos para uma sociedade mais justa e mais inclusiva, deixando a maioria da sociedade para trás, que são as mulheres. Era essa a minha mensagem para vocês. Estou muito feliz de estar aqui, poder participar nesse período aqui, de poder passar essa mensagem. Espero que vocês possam adquirir. Meu livro está disponível na Amazon, vocês podem buscar lá pelo link. Eu acho que vai ser bem bacana. Comprem, presentem. Eu tenho certeza que a gente vai caminhar junto para um mundo melhor e mais inclusivo.